Gente, a entrevista da semana é com um cara, olha, que eu tenho certeza que você aí de casa já deu boas gargalhadas com os personagens inesquecíveis que ele criou. Hoje, os Sintonizados veio até o Rio de Janeiro para bater um papo, conversar, saber mais da carreira, da trajetória, relembrar momentos marcantes na vida do Cláudio Manuel. E ele vai receber a gente aqui na casa dele. Eu acho que já deve até estar olhando a gente aqui, ó, pela câmera. Cláudio, Eu agradeço. E aí, meu querido, tudo bem? E aí, meu querido? Bom? Muito obrigado pelo convite. Por favor, nós que agradecemos. fique à vontade. Hoje a gente vai querer saber aí tudo e mais um pouco sobre você, viu? E mais um pouco? E mais um pouco aí ainda. Tá ótimo. Vamos lá, senta aí. Cláudio, primeiramente, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Um grande prazer e uma honra falar com você, tá? Obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e a gentileza também do convite. Eu já quero começar com você perguntando sobre o Cacete Planeta. Cacete Planeta com 20 anos no ar, né? É, praticamente. A gente começou o grupo, né? Sim. Em 91, com um programa que não tinha o nome do Cacete Planeta ainda, chamava Doris para Maiores, a apresentadora era a Doris Guise, e a gente fazia parte de humor, né, desse programa. Tinha outras sessões, outras coisas, durou só um ano, e durante esse primeiro ano a própria Doris queria voltar a fazer jornalismo, não queria mais mexer com humor. Sim. A gente foi tomando mais corpo do programa, então o programa ficou mais parecido com um programa de humor, mais parecido com o que a gente fazia, porque a gente escrevia já, a gente era roteirista do TV Pirata, antes disso a gente tinha... Antes do Caceta, né? A gente escrevia o TV Pirata e antes de entrar para a televisão nós éramos duas publicações, né? Um jornal e uma revista, um chamado Planeta Diário e outro Caceta Popular, que se juntaram. Aí quando a gente estava lá, foi fazer o Doris para Maiores e depois o Caceta Planeta Urgente, quando a Doris falou que não ia parar e o programa tinha o nome dela, então o programa também parou. Aí a gente não sentia segurança como ator, a gente nunca tentou ser ator, a gente brincava mais com a onda do jornalismo. A gente fazia entrevista de rua, tanto que a gente não fazia esquetes, quadros, a gente sempre chamava de matéria. A matéria para lá, a gente fazia um programa de humor que além de fazer na rua, a gente viajava bastante, a gente tinha muitos eventos, então a gente começou com o nosso mote até era jornalismo mentira, humorismo verdade. Aí depois, quando a gente estreou em 92 o Cacete Planeta Urgente. Aí em 98 a gente passou a ser semanal, e aí que a gente começou a fazer os personagens. Primeiro que a gente já tinha uma estrada que tinha aumentado a confiança, segundo que a gente teve uma necessidade, porque como o programa semanal e a gente escrevia e atuava, então a gente não podia fazer o programa do zero a cada semana. Então a gente tinha que ter digamos assim, um estoque. Um estoque numa e gaveta. Aí esses quadros que não eram de atualidade, que eram dos personagens, foi uma Saranduba, o Organizações Tabajara, o Tabajara Futebol Clube, serviam para isso, para ter uns quadros nossos meio guardados, para a gente complementar cada semana com o capítulo da novela, ou as notícias da semana. Então, a gente começou a fazer personagem mesmo. Aí o Cacete Planeta em 98 e o Cacete Planeta Urgente foi o ar de 92 a 2012, dá 20 anos, mas parou um ano. Né? Em 2011 a gente não fez. Aí a gente voltou com o Cacete Planeta Vai Fundo, que durou um ano só. E são 7 amigos, né? Quase 30 anos de amizade, é isso? Eu vou te dando, obviamente, o Bussunda, né? Sim. Nós éramos 7, o Bussunda já faleceu tem 17 anos. E aí ele, mas originalmente nós éramos... Quer dizer, na verdade, se você for lá na pré-história, teve mais gente que entrou, saiu, participou do jornal, de alguns shows. Mas o grupo que chegou à televisão éramos nós 7, a gente já se conhecia há um tempo, uns. Por exemplo, isso que eu ia te perguntar, como vocês se conheceram? Cara, de várias formas diferentes, porque são 7, por exemplo. A galera da Caceta, né, o Madureira, o Hélio e o Beto estudavam engenharia na FRJ. Madureira, Hélio e Beto começaram um jornalzinho despretensioso, brincando só com as coisas da faculdade de engenharia da FRJ.
80 eles chamam eu e o Bussunda pra gente, porque eles queriam já com a ideia de fazer um jornal de humor, e não de humor da engenharia da FRJ. Aí eu conheci o Madureira de colégio, da época de escola, tinha um adolescente, 11, 13 anos de idade, e o Madureira me chamou para entrar no grupo, e o Bussunda era o irmão caçula de dois grandes amigos nossos que estudavam nesse colégio também. Então eu fui da turma do irmão do Bussunda, comecei a frequentar a casa do Bussunda através desse irmão dele. O Bussunda tinha 9 anos. Aí quando isso é a galera do Caceta. A galera do Planeta Diário tem outra origem. Eles galera de desenho, de cartoon. Então eles eram 3, que era o Cláudio Paiva, o Hubert e o Reinaldo. O Cláudio Paiva saiu do Planeta Diário para ir para a Globo, e depois ele foi ser o redator final do TV Pirata, e chamou a gente para escrever. E aí o Hubert, eles se conheceram no Pasquim, que foi um jornal de humor de muito sucesso, na época do regime militar da ditadura, anos 60, 70 foi o auge deles, mas eles chegaram já no Pasquim lá pelo final no meio dos anos 80. Sim. Eram os jovenzinhos do Pasquim. E aí lá dentro eles começaram a fazer negócio de humor e resolveram lançar um jornal assim, mais anárquico, que o Pasquim já tinha uma parte séria também, uma parte de texto, política. Então eles resolveram fazer um jornal só de humor, que chamou Planeta Diário, que é uma paródia do jornal do Super-Homem, né, que é o Daily Planet. E aí eles fizeram muito sucesso nas bancas, como estouraram, que era uma novidade tremenda. Aí a gente ficou meio com uma inveja, que a gente tinha um jornalzinho muito amador, né? A gente já existia, mas as pessoas, assim, a gente não vendia em banca, a gente vendia de mão em mão, em bar, de bar em bar, na noite, na praia. Então algumas pessoas conheciam, mas o alcance era mínimo, a gente não vendia fora do Rio. Então, como eles estouraram, a gente falou, ou você vence ou se une, né? Uma a gente não tinha condição de vencê-los, a gente bateu na editora deles, que estava editando o jornal, e perguntou se eles não queriam mais uma publicação de humor. Aí, para diferenciar, a gente, em vez de jornal, fez uma revista, que chamava Almanac Caceta Popular, e ficamos na mesma editora ali uns anos, e as duas publicações vendendo muito bem. Até que um cara que virou nosso primeiro diretor e um grande amigo, ele faleceu também uma semana depois do Bussunda, Paulo Albuquerque, ele era programador de uma casa de show aqui de jazz, que não abria segunda-feira. Aí ele resolveu fazer um show de humor segunda-feira, chamou nós, os dois grupos, que ele era fã, ele comprava a revista, o jornal, pra gente fazer um show. A gente nunca tinha trabalhado junto, né? Assim, tipo, aí... O jornal de vocês e o outro, né? O Planeta Diário e a Caceta Popular. A gente nunca tinha... Aí a gente se reuniu, a gente tinha acabado de ser contratado da Globo para escrever o TV Pirata, mas separados, em 2 grupos. Né? E aí a gente se reuniu e teve a conclusão que o show, vamos fazer um show, tá, vamos, mas como é que seria? Em vez da gente escrever esquetes, quadros, como a gente está fazendo para o TV Pirata, que tinha um elenco assim, estelar, a gente não era ator, então a gente ia escrever para Regina Casé, Débora Bloch, Cláudia Raia, Marco Nanini, Leila Torraca. A gente escrever para a gente mesmo, a gente ia perder na comparação, entendeu? Então a gente resolveu de onda. O Bussunda tinha umas letras, a gente fez uma banda, chamamos amigos músicos, o Reinaldo é músico também, e acabamos fazendo um show de música. Fizemos umas músicas, fazíamos uns textinhos no meio. Aí o show deu certo, que era para ser umas semanas, ficou alguns meses em cartaz. Muita gente famosa e importante foi assistir, inclusive o André Midani, que era o presidente da Warner, chamou a gente para gravar um disco. Olha que legal. Aí o disco bombou, duas músicas tocaram, eram músicas meio escandalosas, tinha palavrão, tinha uma certa agressividade, tinha um humor assim mais, né, pegada mais forte assim. Era a época da abertura democrática, depois do regime militar, estava muito assim um furor de acabar, liberdade, acabaram as proibições e tudo. Então, assim, foi meio depois de muito tempo de reprimido, as pessoas puderam tirar tudo para fora. Foi tudo de uma vez, né? E aí imagina também o caos também. Aí, né? Óbvio. Aí também veio isso, ficou a coisa... Eu falo isso, né? Depois da ditadura veio a festa, e toda a festa também tem hora para acabar, né? Que ninguém começou... era um negócio... A gente surgiu, assim,
primeiro lugar nas paradas de sucesso, tocando uma música que era palavrão o tempo todo. E aquelas pessoas ficaram chocadas com isso. Tanto que a gente depois a gente apareceu no programa da Xuxa, que ela ganhou esse disco de presente, adorou. E a gente só tinha uma faixa que podia tocar. Uma faixa porque não tinha... Por conta do horário. Porque o programa de criança. Então era uma faixa que a gente tocava música que nem a que tocava no rádio. Mas aí bombou esse negócio desse... O Boni foi assistir o show também. E aí a gente já estava trabalhando lá de autor na Globo, quando o Boni propôs pra gente, no Carnaval de 90, a gente fazer as reportagens de humor, o que a gente acabou fazendo no Caceta. Sim. A gente chamava Camarote da Caceta, lá no Sambódromo. E a gente estava ao vivo, no intervalo entre uma escola e outra, e ia lá, levava um monte de convidados lá no camarote para a gente entrevistar. Foi Zico, Luísa Brudet, Luma de Oliveira, as celebridades da época também, muitos artistas. E a gente foi o nosso primeiro trabalho em frente às câmeras, e já era Caceta e Planeta, né? Assim, mas quando acabou o Carnaval, a gente voltou a escrever o TV Pirata, normal, até que o TV Pirata acabou com quase toda a programação toda a programação de entretenimento da Globo, com a primeira, o Pantanal original, da Manchete. Sim. Que aí literalmente naufragou a programação inteira, que perdeu para Globo, para Manchete. Aí saiu do ar o TV Pirata, o Globo de Ouro. Tinha um outro programa chamado Delegacia de Mulheres, e a gente recebeu o recado de que, de novo, o programa ia acabar. Sim. Então quem quisesse continuar com o emprego tinha que propor projetos, né? Então daí que a gente propôs o Cacete Planeta Urgente, que não foi aprovado de cara, porque a gente não era famoso. E aí a gente foi fazer esse programa Dores para Maiores, que a Globo tinha acabado de contratar essa jornalista, que é uma mulher belíssima, e ela estava sem programa, mas ela era famosa. E a gente tinha uma proposta de programa, mas não era famoso. Então, juntou, aí fez esse Dores para Maiores em 91. Junto com ela. Em 92, que foi o Cacete Planeta Urgente, como eu já falei. Nossa, que legal. Pô, vai. E é isso, acabou. Acabou. Cláudio, o Cacete Planeta, ele foi um divisor de água para o humor de hoje, né? Muitos outros programas se originaram com as propostas do Cacete tinha Planeta, um DNAzinho, né? Nosso, assim, Sim. tipo, a gente tem uns filhotes, né? Tipo, Isso. o Pânico, o próprio Hermes, o CQC, o Hermes e Renato, que era uma coisa mais assim, alternativa, né? Porque não era TV aberta. Mas nós temos filhotezinhos. E a Rede Globo agora, recentemente lançou o Tá No Ar, né? Foi para algumas temporadas e eu vi muita gente falando, né? Nossa, eles fazendo sátira com os produtos da própria emissora e tal. Eu falando, gente, o Cacete Planeta fez isso muito lá atrás, né? É porque são gerações diferentes. Sim, né? é óbvio que a renovação era natural, né? E o tempo é isso mesmo, vai se renovando, vai trocando as pessoas, isso faz parte da marcha inexorável do tempo. Mas eu acho que assim, teve uma questão do humor, que tanto que hoje você nem tem mais o programa em TV, o único programa em TV aberta de humor que tem, não é um único, mas tem o Praça é Nossa, que é um programa bastante antigo e tem um perrengue. É um programa eu acho ótimo, o Praça é Nossa, mas é um programa que está aí há, sei lá, 70 anos, então não é uma atração tradicional, não é uma coisa do humor de hoje, por mais que tenha humoristas novos e muito bons, sou amigo até de alguns. Mas a Globo, por exemplo, que é o principal canal, não tem. Não tem o produto. Não tem. Eles tiraram o Zorra, né? o Tá No Ar que você está falando aí, já deve ter bem uns 10 anos. Sim. Entendeu? Então, eu acho que ele, eu até via, tinha uma qualidade, mas eu acho que uma das coisas que ele não teve a durabilidade, por exemplo, que a gente teve, primeiro que a época mudou. Ninguém mais vai ficar 20 anos no ar. Hoje o entretenimento mudou totalmente, a forma das pessoas se relacionarem com o entretenimento mudou totalmente. Assim, então, esses são índices, tanto que eu falo, você pega os 20 maiores ibopes de novela, nenhum é desse século. Nenhum. Porque mudou a divisão mesmo. Antigamente, quando você dava um negócio, dava 90% de ibope, o produto é bacana, era bom, mas você também as pessoas só tinham aquilo para ver.
Só. Então elas tinham que ver aquilo, entendeu? Tem isso também, né? São Tem números isso. de outra época, Verdade. entendeu? A gente Não dava... tinha opções, não tinha streams, É, não tinha YouTube, né? Não tinha. é isso, 5, 6 canais. Que eu acho que é um dos problemas, por exemplo, do Tá No Ar, voltando ao assunto, porque o Tá No Ar, quando ele surge na ideia de parodiar a TV, e até as entrevistas que eu vou dizer, seria um novo TV Pirata. Eu até brincava assim, pô, TV Pirata já tinha 30 anos, já tinha passado 30 anos. Então uma coisa que vem 30 anos depois, é difícil ser novidade, porque obviamente você vai parecer muito, ele parecia muito com a gente, e parecia muito também com o TV Pirata. Isso. Só que na época que o TV Pirata surgiu, parodiar a televisão era uma extrema novidade, primeiro por causa tinha acabado de acabar o regime militar, então você podia experimentar muito mais coisas, e você tinha essa coisa da televisão aberta, principalmente, era o entretenimento, né? O entretenimento principal. Hoje, se você tem a televisão aberta, ela ainda tem muita força ainda, mas a forma que as pessoas se relacionam com os produtos... Consomem os produtos totalmente muito diferente. É diferente. Né? Por exemplo, o cara vê o programa que passa no canal a hora que ele quer, ele vê a novela em 10 capítulos seguidos se ele quiser, entendeu? Então, você tem essa forma de se relacionar com o entretenimento mudou pra caramba, entendeu? Então, você tem assim, você hoje e fora... O humor se transformou muito, né? Muito. Você tem várias coisas que não existiam, por exemplo, a cena stand-up. Não existia 15 anos atrás. Por mais que você tivesse shows de humoristas, Chico Anísio, Jô Soares, que mas não chamava stand-up e não era um movimento. Do stand-up era nos Estados Unidos. Né? Agora aqui não, aqui você tem praticamente qualquer cidade do Brasil tem uma cena de stand-up. Então é um humor vigoroso, entendeu? Você tem umas coisas também que não podiam existir naquela época, eu brinco, se a gente não fosse contratado por uma emissora de televisão, todas as nossas ideias estariam na gaveta, porque você não tinha meios de fazer. Não tinha como, né? Não tinha. Hoje se tornou muito mais democrático. Né? Muito mais. Você pensa assim, eu falo sempre isso também, um gênio como o Chico Anísio, para ele ser conhecido e ser eternizado, ele teve que sair de Maranguape, no Ceará, e veio para o Rio de Janeiro. O Whindersson Nunes não precisou disso. Ele ficou lá, ele ficou lá no lugar dele e é uma celebridade, tem uma potência. Ligou o celular. Então só isso, entendeu? Mudou muito, mudou tanto as possibilidades de produzir. Isso. Estamos aqui hoje, não estamos no estúdio, você viaja, faz seu conteúdo com uma leveza e uma agilidade que era impossível há poucos anos atrás. Isso. E você tem também o seguinte, além de você produzir o conteúdo, quem recebe esse conteúdo também produz conteúdo. Então eles podem ser, e produz, às vezes, crítica ao conteúdo que recebe. Uma vez não, muitas vezes. Então o que acontece? Hoje, para você fazer um programa de humor em TV aberta para todo mundo é complicado. Porque hoje todo mundo é muito mais nichado, está todo mundo mais no seu quadrado. E tem aquilo que todo mundo fala, né, do politicamente correto, né? Então, assim, tem certas piadas, por exemplo, do Caceta, que hoje não daria para fazer mais, né? Mas, não teria como fazer. E vamos lá, e também nem fazia sentido, porque vamos lá, a gente quando fazia as piadas naquela época, a gente não fazia as piadas assim, vamos fazer uma piada politicamente correta, não, a gente fazia as piadas daquela época. A gente gostava de fazer piada sobre o assunto que estava rolando, tá? Então é óbvio que a gente poderia até zoar o politicamente correto, porque o politicamente correto é um assunto que está rolando. Mas você fazer uma piada que as pessoas riram 20 anos atrás, hoje provavelmente as pessoas não vão rir dessa piada. E o nosso objetivo era o riso, nosso objetivo não era ser incorreto. Nosso objetivo era conseguir que as pessoas gostassem pra caramba do programa, porque elas, ao assistir o programa, elas iam rir muitas vezes. Então, se a gente fizesse hoje um humor que incomodasse as pessoas, é difícil você rir incomodado. Tem até humor que incomoda e ri, mas para muito pouco menos gente. Não é todo mundo que topa ser incomodado e dar risada. Além disso, eu brinco com isso também, falo disso. Quando a gente começou na televisão, nos anos 90, uma pessoa que não gostasse de uma piada no TV Pirata, por exemplo, ou de qualquer outro programa de humor da época, ele tinha que fazer uma carta no correio para dar a reclamação dele. Poucos anos depois, ele tinha que dar um telefonema, que era difícil arrumar uma linha, de esperar um tempão para atender. Ele não tem a menor ideia se aquele telefonema dele deu em algo ou não, com uma carta também. Com os meios que mudaram da democratização que você falou, que vale tanto para você produzir,
quanto para você criticar e você até, a palavra, cancelar. Então você tem hoje, assim, as pessoas, elas não só têm mais capacidade de exercer a sua voz e ser produto, como elas também viraram veículo de comunicação. Então você tem pessoas que têm 1 milhão de seguidores, 2 milhões de seguidores, tem gente que tem mais público que rede de televisão. Então você está... Aí você tem nisso aí muito mais, né, players, muito mais pessoas aí disputando uma coisa que seria antes exclusivo das emissões de televisão, que é audiência, influência, patrocínio, entendeu? Então as pessoas também estão disputando isso. Então quando a pessoa está incomodada com algo, além do incômodo dela, ela também está se dirigindo a um público. Que se ela, digamos assim, esse público cola com ela, segue ela, aumenta ela, opa, descobriu um nicho também, ela vai ficar ali. Exatamente. Ela vai ficar nessa coisa assim. Então você hoje, não tem crime nenhum nisso, não tem problema nenhum nisso. O problema é só que é outro jogo. É outro jogo que está se jogando. Você tem muito mais gente, eu falo isso, quando o Tá No Ar, ele vai chegar assim, não vou parodiar a televisão, qual o problema de 30 anos depois? Porque você pega, não, hoje quantos canais de televisão você tem? 10, 20, 30, 40, 100. Quantos canais as pessoas têm? Milhões, entendeu? Então você tem assim, a referência hoje para as pessoas não é mais a televisão. Porque hoje você é um canal, o outro cara que você manda o teu conteúdo é o outro canal, entendeu? Então você tem muito mais essa teia, essa coisa para você brincar, perceber, do que efetivamente você ficar se referenciando só a programa de televisão, a publicidade. E o Caceta, Cláudio, vocês incomodavam, né, também. Era aquela sátira, mas ao mesmo tempo vocês falavam sobre questões urgentes, né, que era muito importante para aquela época, né. Inclusive vocês até teve a Câmara dos Deputados ameaçou processar vocês. Essa coisa foi muito engraçada, que depois, além do fato em si que aconteceu, ele também aconteceu uma outra coisa a partir disso, que essa notícia, ela foi de tempos em tempos sendo atualizada como se estivesse acontecendo novamente. Ela aconteceu por causa de uma piada que a gente fez, que era bastante agressiva mesmo, com a questão da política, que era a Maria Paula fazendo, assim, como se fosse uma mulher da vida, numa esquina, como se fosse Brasília, que tinha um chroma key de Brasília. Vi um transeunte falando assim, desculpa, a senhora está aqui, a senhora é deputada? Ela disse, me respeite, eu não sou deputada, eu sou prostituta, não sei o quê. Então aí as deputadas ficaram muito ofendidas, com razão, e pediram lá um negócio. O presidente da Câmara era o Aécio Neves, para você ver quanto tempo tem. E aí o próprio Aécio, no mesma notícia, falou que não ia processar a gente, mas porque a democracia garantia a gente, mas, obviamente, toda vez que você atacava o parlamento, você também atacava, fez lá o papel dele lá, um abraço. Só que é isso que aconteceu, teve duas coisas engraçadas. Primeiro, essa que eu estava falando, que de tempos em tempos essa notícia voltava, assim, com outro presidente da Câmara, 10 anos depois, e sempre foi uma coisa que foi meio um início de internet, isso, que aí voltava depois já meio como fake news, embora ela aconteceu de verdade lá atrás. Mas o que foi mais interessante dela é que na hora que saiu uma noticiazinha, que a Câmara quer processar a Caceta do Planeta, a gente não deu a mínima para aquilo, um abraço, seguimos o trabalho, só que na hora que a gente foi almoçar, tinha uma feira livre no lugar onde a gente ia almoçar nas sextas-feiras, e as senhoras que estavam comprando começaram a abraçar a gente, falaram, não vão prender vocês, não vão prender. Aí que a gente viu que tinha tido uma repercussãozinha. Aí quando a gente voltou para trabalhar, o Bussunda ficou meio assim um tempo em outro lugar, aí daqui a pouco ele chegou assim, olha, estava escrevendo uma nota de resposta ao negócio da Câmara, ver o que vocês acham. Aí ele leu a nota lá, que é essa nota que viralizou, que a gente riu pra caramba, que ele pediu desculpas, esse tipo, não queríamos ofender nenhuma parlamentar, apenas fizemos uma comparação entre duas profissões que recebem dinheiro para mudar de posição, entendeu? Assim, aí só que essa resposta, na verdade, você jogou mais lenha na fogueira, que aí você, quando já estava quase acalmando, deu essa treta,
Aí não foram só as deputadas, Agora... mulheres, vários deputados se processaram. E quando eu fiz agora, quando o Bolsonaro completou 15 anos de morte, em 2000 e... Nossa, já? Não, tem 17 agora, mas isso foi em 2006, 2021. Eu lancei uma série pelo Globoplay que se chama Meu Amigo Bussunda, são 5 episódios. Fiz várias entrevistas, inclusive com a Marluce Dias, que foi a CEO da Globo, quando a gente até passou de mensal para semanal, foi uma decisão da gestão dela, e ela contando, perguntando como é que era, como você está perguntando, naquela época, ela falou, nossa, vocês deram muito trabalho, não sei o quê. E a gente falando que tinha umas coisas que a gente sabia, mas tinha umas coisas que nem chegavam a gente, parava lá onde tinha que parar no jurídico, o que fosse, que resolvia lá. A galera do jurídico, a gente encontrava os caras, vocês dão trabalho pra gente, pra burro, mas não sei, eu nem perguntava em quê. Vocês pensam que os processos é só hoje em dia? Não, muito mais. Mas aí, e várias coisas que também não iam até o fim, o cara processava, mas o juiz indeferia, ou qualquer coisa do gênero, nem chegava na gente. Como isso, na época, também nem chegou na gente. O que aconteceu? Que quando teve a piada e a notícia, a Câmara de Deputados, o poder da época, negociou lá pediu da Globo lá alguma satisfação, e a Globo começou a fazer passar um pano. Não, desculpa, foi por mal, isso não vai se repetir, qualquer coisa do gênero, não sei porque eu não estava na conversa. Mas aí logo depois a gente fez essa nota na internet de brincadeira, aí ela falou assim, quando quase tudo estava calmando, tudo já está ok, vocês... Mas a gente nem sabia que tinha dado um problema. Essa proporção a gente toda. só tinha lançado a piada e pronto, mas teve isso. A gente teve mais questões, por exemplo, do que com a política, teve bastante. Mas com a polícia, não no sentido de dever algo à polícia, mas a polícia, por exemplo, a polícia de Diadema, uma vez que fez uma barbaridade lá qualquer, a gente fez um monte de piada sacaneando a polícia de lá, a polícia daqui, do Rio, a gente fez muita coisa dessas coisas de violência policial. Então os caras também, tinha uma hora que os caras na verdade, a corporação mesmo processar. Por exemplo, na rua, a gente tinha de boa. Eu me lembro de uma piada maravilhosa que a gente estava em Brasília, que não foi nem nossa, porque a gente foi fazer uma matéria em Brasília. Tinha tido algum escândalo desse, de corrupção, alguma coisa aí, não me lembro nem quem era o presidente, mas alguma coisa lá de político. E a gente foi para frente do Congresso Nacional, eu e Beto, com um megafone e uma placa dessa tipo de compro ouro, né, que tem na rua. Nossa. Só que a gente botou assim, eu era compro o deputado e ele compra o senador. Né? Ficava assim, e a gente ficava com o megafone, compra o deputado, compra o senador. Aí veio a segurança, os caras querendo aquela coisa, não pode, não pode. E a gente tinha descoberto um negócio, que é um bizu aí, para dar para vocês uma dica, que se você fosse convidado de algum parlamentar, algum deputado, a segurança não podia te fazer nada. Entendeu? Óbvio, você não vai poder quebrar, mas você está ali de convidado. Aí, na época, o Gabeira era deputado, a gente pedia para ele convidar a gente. Então, a gente falou assim, aí quando veio a segurança, eu sou convidado a gente é convidado do seu Gabeira. A gente é convidado do seu Gabeira. Aí os caras, não, então, tá, mas aqui não pode, tudo bem, não é que a gente podia fazer qualquer coisa, mas os caras não podiam tocar na mão da gente, não tocar na gente. Aí estava naquela confusão, porque os caras do Senado não queriam deixar, porque o Gabeira era deputado, então o Senado não sei o quê. Aí aquela bate-boca do nada, não sei o que, coisa, a gente lá esperando a confusão, os caras mandaram botar a câmera no chão enquanto estava negociando, não sei o que, daqui a pouco veio um camburão da polícia, a gente estava lá fora ainda. Nossa. Aí vem um camburão da polícia, assim, quando passa assim pela gente, assim, até os PM dentro assim, do camburão de janela baixada, aí um bota a cara para fora, aí seu caceta, cuidado que aqui tem ladrão pra caramba. Então, na verdade, a piada, falei, a melhor piada foi dos PM. A melhor piada foi dos PM. E a gente não filmou porque estava... Nossa. Ô, Cláudio, aí de tudo isso, né, os processos, ameaças, tudo, você acha que isso foi culminante para poder a Globo chegar e começar a... Não diria censurar, mas diria, olha, não vai falar sobre isso, não vai falar sobre aquilo. Eu acho que teve vários fatores que as coisas foram mudando, como eu falei, né? Quando a gente chega lá do fim da ditadura, é uma época, eu fiz até 2 documentários sobre isso, um chamado Tá Rindo de Quê? Humor e Ditadura, que eu tento mostrar a cena de humor na época do regime militar, que aí você tem lá Chico Nísio,
Trapalhões, Dercy Gonçalves, um monte de gente. Nossa, né? Um monte e de onde gente. a galera consegue assistir? Tá no Globoplay, tá Globoplay. no Globo. Esse foi o primeiro, que foi, esse Tá Rindo de Que? Humor e Ditadura, e depois eu fui um chamado Rindo à Toa, Humor Sem Limites, que foi exatamente esse humor que surgiu pós-regime militar, que aí você tem ali o TV Pirata, o Asdrubal, uma coisa de fronteira, ainda era ditadura, né? O Pasquim Asdrubal, passando para essa coisa desse boom da Lelê, que teve na música, teve humor, você teve quadrinhos, teve uma cena muito rica por aí na coisa da abertura. Quando você chega na coisa, digamos assim, a fervura vai abaixando, vem as primeiras limitações. Digamos assim, olha, agora a gente podia tudo, pode tudo. A primeira de todas não foi nada a ver com política, ou com isso que a gente está falando, de censura, ou com censura de conteúdo, foi com marca. Os caras, que a gente brincava muito, até o Tá No Ar, quando voltou a fazer isso, deixaram de novo fazer, a gente foi interrompido, que a gente fazia muito isso no TV Pirata, a gente fazia muita paródia de comercial que existia, e mudava a marca um pouquinho, só que não era uma questão de censura porque estava incomodando, ao contrário, era o comercial da Globo que não gostava, porque ele falou, vocês estão dando de graça o que a gente vende, que é o anúncio. Exatamente, querendo ou não, vocês estão falando querendo não, daquela marca. E ao contrário, na verdade, assim, aquilo passou a ser um valor, que você só parodia o que é conhecido. Então a paródia, de uma certa forma, ela autentica, ela certifica. Porque se você fazer uma paródia de algo que ninguém nunca viu, não faz sentido. Não faz sentido. Então você avalia, aquele comercial colou, deu certo, está famoso. Então você parodia. Então o que aconteceu com a proibição, não pode mais mexer com a marca, a gente criou a nossa própria marca, que era as organizações Tabajara. Comunicação Tabajara. Que aí a gente fez, então vamos fazer comercial de tudo. Aquela musiquinha marcante. As organizações Tabajara. E que aí você te fazia, então qualquer produto a gente lança e é nosso, um abraço, não está parodiando no real. Logo depois, ainda na gestão da Marluce, em 99, 2000, por aí, teve a questão dos outros canais. Também a primeira limitação não foi nada a ver com isso. Foi a ideia de que também não é se botar azeitona na empada dos outros. Basicamente, eu me lembro que a gente teve quando sequestraram o Silvio, a filha do Silvio, depois o Silvio, e saiu direto no Jornal Nacional, muito. Todos os dias, tudo. E a gente se referenciava muito nisso. A nossa pauta vinha muito o que saiu no Jornal Nacional, o que saiu no Fantástico, que é o que a gente via mais ou menos, o que a audiência sabia. Estavam falando nesse momento, né? E aí a gente, naturalmente, pegou, só dava isso no Jornal Nacional, fizemos um monte de piada, e aí os caras não deixaram por dois motivos. Primeiro, que era um tema sensível, você fazer piada com sequestro, não sei o quê. E segundo, que era de outro canal, entendeu? Ou, sei lá, se primeiro é porque era de outro canal, e segundo, sensível, não tenho a menor ideia. E aí eu me lembro desse episódio bem, porque era muita piada que tinha, então caiu muita piada, entendeu? Assim, e no caso aí, não acho que... Vocês nem chegaram a gravar essas, não? Essa não. E aí você tem uma questão aí também, que vamos lá, né? Você tem que definir, diferenciar o que é uma censura, por exemplo, temas proibidos, né? Ou do que é uma coisa de adequação, por exemplo, ao meio que você está. Você está na TV aberta para todo o Brasil, você não vai falar palavrão pra caramba. Por quê? Porque você vai desagradar a audiência. E você vai limitar também o teu programa a uma faixa etária, né? Uma faixa etária e até uma questão, uma reação negativa, porque a questão não é só que você quer adular o público. A risada, ela depende muito dessa empatia. Essa conexão, né? Se você é um cara que você está desagradando, você não vai conseguir a risada, entendeu? Então você tem que ali... E algumas limitações também são de quem te contrata. Ou, por exemplo, qualquer jornal, qualquer coisa tem sua linha editorial. Contrato, tem a coisa assim. Então você, olha, não, aqui você não vai, sei lá, fazer piadas que possam mexer com religião, entendeu? A gente era engraçado a questão da religião. Porque a religião, a gente, por exemplo, a gente tinha o Deus. O Beto sempre fazia Deus. A gente fez até uma matéria muito legal, que tinha uma onda que o mundo ia acabar por causa de um calendário maia, um negócio, ia acabar em 2010, um negócio desse. Ia ser, não sei que dia o mundo ia acabar. Tinha um negócio desse, estava rolando que o mundo ia acabar, e era dia do programa. Terça-feira o mundo ia acabar. E a gente resolveu falar então que o mundo acabou. Então, aí era até o Fernando Henrique, o presidente, então não era 2010, era bem antes.
a gente falava com o nosso Fernando Henrique, que era o Uber, dizendo, desmentindo, não sei o que, não, que não é mentira, é boato, não vai acabar, bum, explodia tudo. E a gente cortava lá pro Atacama, o deserto do Atacama, que só tinha sobrado a Maria Paula, de a última mulher viva, eu, e a gente tinha que continuar com a humanidade, e a Maria Paula não queria me dar nem que eu fosse o último homem sobre a face da Terra, e eu era o último homem. Eu era o último. O homem sobre a face, mas nem assim eu ficava atrás dela, ela não, de jeito nenhum. Que tinha essa brincadeira, obviamente, que é uma brincadeira assim, meio de sexual, mas a palavra de hoje, a empoderada, era a Maria. Maria que não tinha aquele negócio de vem pra cá, nada, ela não queria saber, o diabo. Tanto que nessa matéria ela acaba casando com uma lhama, né? Tipo assim, ela prefere uma lhama do que eu. E tinha Deus, e Deus já estava do meu lado. Pô, vamos continuar a humanidade aí. Deus fazia meio como se fosse, advogava a meu favor para Maria. A piada era meio central, era essa. E para tentar, tem que continuar a humanidade, só sobrou o cara, eu sei que você merecia coisa melhor, mas é o que tem. E era essa história. Então a gente brinca isso, a gente tinha Deus podia fazer piada. Agora, Jesus não. Jesus dá uma... Aí a encrenca é enorme, porque é engraçado. Foi assim, porque Deus é uma coisa meio assim, sei lá, é tão de todo mundo. É tão de todo mundo que todo pode. É meio de Jesus não, Jesus é um negócio assim que é meu, entendeu? Assim, então, não, aí não podia fazer piada disso de jeito nenhum, entendeu? Assim, mas não é porque não podia, é porque a reação negativa era muito forte. Entendeu? Forte, né? A gente, por exemplo, teve uma outra questão que a gente interpretou na época como censura, até nisso, assim, e depois a gente viu que foi até um favor, que a gente teve o 11 de setembro. Sim. Que o 11 de setembro foi numa terça-feira, eu estava indo eu estava em casa, vendo assim, televisão sem som, daqui a pouco eu vi aquele negócio, botei o som vendo, aí quando eu fui gravar no Projac, obviamente só se falava disso. Só se falava nisso, aí, né? Todo mundo foi, semana toda. E quando a gente foi no dia seguinte escrever o programa, então só se falava nisso mesmo. E foi saindo um monte de piada, e o programa virou praticamente inteiro sobre o 11 de setembro. Quando a gente mandou para lá, tinha um camarada que era o Mário Lúcio Vaz, que era um cara que era o responsável pela produção do entretenimento durante muitos anos, é um chefão assim, e a gente estava super bem, eu e ele, então, que eu fazia a redação final do programa, então eu tinha mais relacionamento com ele. Ele era assim, meio durão, mas a gente se dava muito bem. Aí ele me ligou, aí ele falou assim, cara, vocês estão malucos, cara? Pode fazer piada. Eu falei assim, não, cara, mas semana que vem, esse negócio semana que vem já vai ser outra coisa, as pessoas nem vão lembrar muito disso. Ele falou assim, cara, 3 mil mortos. Eu falei, não, mas foi lá em Nova York, não é aqui. Aí ele falou assim, não, cara, 3 mil mortos. Eu falei assim, ele falou isso, cara, as pessoas vão odiar essas piadas, não faz isso, isso aqui. Aí a gente olhou, mudamos. Depois, ao longo dos anos, do ano que seguiu, a gente até usou alguma daquelas piadas de outro jeito, de outro contexto. Fomos espalhando ao longo do ano. A gente fez um quadro que era no cafofo do Osama, que era o Osama estava fugindo, ninguém sabia onde estava, a gente botou ele aqui. Ele morava aqui no Rio de Janeiro, o Osama tinha medo de sair na rua porque o Rio era muito violento. Não sei o quê. E aí começamos a brincar com as coisas do Osama, mas um tempo depois. E ele tinha essa noção mesmo, que você chega assim e fala assim, de novo, né? Não é que você vai ficar lá, vamos dizer, bajulando o público, adulando o público. Só porque está se falando aquilo, o público está falando ou você quer fazer o que é que o público vai gostar, o que é que o público quer que eu faça para... Não acho que é isso, você não vai adivinhar. Você tem que fazer primeiro, como criador, uma coisa que você goste, que você esteja convicto que aquilo tem qualidade. Aí para você apresentar para os outros. Mas a ideia de você você vai fazer uma coisa que vai desagradar a plateia, não vou falar nem de audiência, é um risco que você está correndo para você mesmo. Primeiro que você criar um constrangimento ou digamos assim, um antagonismo, a pessoa passar a não gostar de você porque você se cedeu, é um risco que você está correndo. Quando você tem assim, você está num ambiente mais fechado, num teatro, por exemplo, você tem vários humoristas famosos no mundo, de humor bem agressivo, mas ali você tem uma coisa que você vai ali, vai quem quer ali, está fechado naquele negócio, e você, em tese, eu sempre falava nisso, a liberdade de expressão, ela depende muito do tamanho da plateia. Quanto mais gente, menos você pode.
Quanto menos gente, mais você pode. Uma conversa minha contigo, entendeu? Ela tem tese, ela tem muito mais liberdade do que eu falando para 10 mil pessoas. 10 mil pessoas. Porque uma coisa, assim, mas isso também mudou. Porque hoje em dia o que é público e o que é privado também mudou muito, porque antigamente isso era muito claro. Hoje o camarada que é filmado, por exemplo, sem saber, e está falando, pode ter se ferrou a vida inteira, porque falou uma besteira, porque falou uma coisa ali no individual. Porque estava bêbado. Então você não tem nem mais a distinção do que você falou no privado e que você falou no público, como também você não tem distinção entre presente e passado. Às vezes o nego descobre que o cara falou uma bobagem há 30 anos atrás, pega e resgata. Como você também não tem mais a distinção entre erro e crime. Porque o camarada, às vezes, exatamente, o cara falou uma bobagem, o crime de falar bobagem não está ainda especificado, entendeu? Agora isso pode destruir a vida do cara toda. Na questão do cancelamento, né? É isso. Hoje em dia... e você não tem a dosagem da pena, né? Que você rouba um banco ou mata alguém, você é condenado a 10 anos, 20 anos, 30 anos. O cancelamento é forever. É verdade, para sempre. Enquanto as pessoas lembrarem, entendeu? Você vai pegar aquela coisa... Agora teve uma coisa muito difícil de falar e ter opinião, que é a questão do assédio sexual. Isso. Porque você não está lá, você não vê. E a princípio você tem que acreditar na vítima, porque senão você corre risco de ser um cara muito canalha, entendeu? Você, essa pessoa está lá fazendo um esforço que você imagina brutal para tornar público uma coisa que é dolorosa para burro, você acha assim, essa pessoa está de sacanagem. Isso é complicado. Você, então, de cara, você tem que acolher a vítima, mesmo que você não conheça, mesmo que você não esteja lá o diabo. Mas, recentemente, agora você teve alguns casos, tanto do Kevin Spacey, o caso do Johnny Depp, uns caras que foram absolvidos depois de... O Kevin Spacey foi absolvido na Inglaterra e nos Estados Unidos. E a carreira do cara foi pro cacete. Até hoje, se você falar assim, o cara vai ser mais lembrado por uma coisa que ele, pelo menos para a justiça, não fez, do que o próprio Woody Allen. O Woody Allen é cancelado, o Woody Allen foi investigado, foi julgado e foi absolvido. Só que hoje não interessa. Então essas coisas não passam. Teve o caso da Rede Globo, né, do Márcio Smelling. Tem ainda, tá durando. Que eles estão aí lutando, o Márcio lutando aí para poder provar sua inocência, e em contrapartida um grupo de atores, né, bem grande, denunciando essas questões de assédio. E você tem uma questão aí que de novo, uma coisa que a denúncia que foi feita é uma denúncia muito séria, muito grave, né? Você chegar assim, não levar a sério, entendeu? Agora, obviamente, não tenho a menor ideia, eu não estou lá, não conheço. Eu conheço algumas pessoas ali meio de vista, nunca trabalhei com aquelas pessoas. Nunca trabalhou, então não sabe de fato o que acontece. Não tenho a menor ideia. Agora, ali, é óbvio, eu conheço gente que está lá dentro e tem suas opiniões. Então, eu tendo a confiar nessas pessoas que têm suas opiniões, porque agora é um caso que está aí, público, e é complicado. Você tem outras coisas também, que óbvio que o assédio sexual, ele tem uma força, né? Uma coisa muito. Mas você tem uma questão, por exemplo, do assédio moral também, que hoje era uma... Que é pouco falado, que era uma prática quase presente na empresa. Hoje menos, porque já começou a dar ruim, mas antigamente, há muito pouco tempo, as pessoas eram xingadas nos microfones dos estúdios. Isso era normal, entendeu? O que você tinha de diretor dando piti, jogando objeto nos outros, então, ou ofendendo, ou dando ataque, que aqui só tem idiota, isso era meio... quase que uma escola, entendeu? Assim, uma coisa desse tipo. Eu me lembro que a própria Marluce, ela foi a primeira e única, né, CEO mulher, ela falava assim, o legado que eu queria deixar é tirar a boçalidade como valor. Entendeu? Ser boçal não vai ser mais motivo de orgulho, motivo de promoção, motivo disso aqui. Eu não sei se ela conseguiu, mas pelo menos ela tinha esse objetivo. Tentou, né? Tentou. Mas era um negócio desse tipo. Teve uma declaração que a Ana Paula deu em uma recente entrevista, que ela falou que demorou muito tempo para poder ela conseguir assimilar que ela fazia parte do grupo. Maria Paula. Maria Paula, isso. Ana Paula do vôlei. Ana Paula, Maria Paula.
ela falou que teve essa questão que ela demorou um tempo para ela se sentir parte integrante, né, do Caceta. E ela falou que até naquele tempo tinha uma questão do machismo mesmo ali no meio. Tem, mas... Tinha mesmo? Cara, mas vamos lá, né? A mulher vai perceber isso muito mais do que a gente, entendeu? Obviamente ninguém, pelo que eu lembro, ninguém era assim, machista intencionalmente ou acima do que a época era. Se você era, é porque era um comportamento que passava por você despercebido e você não estava prestando nenhuma atenção. Na minha visão, era até um pouco ao contrário. Para mim, a Maria chegou ou com dois papéis. Ou como assim, uma moleca que vinha brincar junto, entendeu? Ou como alguém que você queria proteger, porque é como se fosse a irmã da galera, ou como uma mulher muito empoderada. Tanto a questão da Maria Paula muito jovem, muito bonita. Ela tem uma presença muito Ela forte, tem essa né? presença, ela tem essa personalidade. É difícil você imaginar a Maria Paula coagida ou não sei o quê. Ela tem essa personalidade. E ela estava no esplendor da sua juventude, por exemplo, a coisa do figurino. Era um pedido dela. A gente nunca escreveu Maria, Paula, vai vestir tal coisa. Não teve nada, era um pedido dela. Ela queria aparecer bonita. E ela tinha uma coisa, que as nossas duas outras moças que trabalham com a gente, a Doris Guias e a Cátia Maranhão, elas eram jornalistas. Então, e porque a gente vinha dessa coisa da paródia do jornalismo. Então o programa era quase como se fosse um programa jornalístico, com uma apresentadora séria, não sei o quê. E elas eram ótimas pessoas, ótimos profissionais, mas não tinham, digamos assim, a vontade para o humor. Elas não ficavam tão à vontade assim. A Maria Paula, ao contrário, a Maria Paula que chegou querendo subir a árvore, querendo pular de dentro d'água. Ela já tinha esse negócio todo. Então, tinha um negócio. Agora, você tem assim, realmente, nós éramos 7, a gente chega como um grupo, a gente não foi um cast, não foi juntado pela emissora. A gente chega como um grupo, e uma vez a Maria Paula até falou assim, não, porque tinha um machismo, não sei o quê. Eu nunca fui para a Copa do Mundo, por exemplo. Mas, por exemplo, óbvio que ela nunca foi na Copa do Mundo, como vários de nós foram muito menos à Copa do Mundo, porque qual era o problema? A gente escrevia e atuava. Então a gente não podia ter uma pessoa que não escrevesse. E ela nunca, pelo menos, pediu essa bola, entendeu? Sim. Ela não era redatora. Então, quando a gente deixava 3 aqui para escrever, que também não iriam, que produziam com material aqui, e ela, inclusive, você gravava muito mais exatamente porque estava aqui. Então a gente produzia para ela. Eu falei assim, pô, ao mesmo tempo, assim, eu brinco assim, você nunca foi à Copa do Mundo e a gente nunca teve namorado em Fernando de Noronha. Ela tinha namorado em Fernando de Noronha, por quê? Porque ela gravava 2 vezes por semana, recebia o texto em casa, então permitia ter esse conforto na vida. Não dava, ela fez até algumas viagens também, foi para Nova York, porque a piada tinha isso. Então, mas quando a gente estava num evento cobrindo, por exemplo, Copa do Mundo, a rotina da Copa do Mundo, a gente saía às 6 horas da manhã para gravar. Durante o almoço você estava escrevendo, quando voltava para o hotel, a gente se reunia para escrever o dia seguinte. Isso. Então não podia ter ninguém lá que chega assim, não, agora eu vou dormir porque essa pessoa não escreve. Isso. A gente não tinha folga. Não entendeu? Tinha, não, porque era semanal, né? Não tinha como ter. Não, né? E na Copa mais ainda, não era semanal, a Copa era diária. Mesmo. Porque a gente fazia matéria para o Globo Esporte, a gente fazia matéria para o Jornal Hoje, a gente fazia matéria Fantástico. Porque como a Copa do Mundo era muito caro, a gente não podia produzir só para o programa, a gente produzia para o jornalismo também. Na primeira Copa do Mundo, que a gente foi em 94, a gente fazia piada até para o Jornal Nacional. Entendeu? Depois o Jornal Nacional é coisa séria, não quis mais piada. Não fazem mais. Não quero mais. Mas a gente fazia para o Hoje, fazia para o Globo Esporte e fazia para o Fantástico. Então a gente entrava todo dia. Então não tinha como, a gente ia 2 gravar, 2 escrever. Então não tinha como você levar a ser ator. Entendeu? Alguém que fosse ator ficar à toa, entendeu? Isso. Não tinha, entendeu? Você tinha que escrever. Então, na verdade, não era uma questão, o machismo não estava aí, entendeu? O machismo estaria... Como a gente conhece hoje, né? Mas não está, porque na redação você tinha mulheres redatoras. Só que essas mulheres redatoras não pertenciam ao grupo, do Caceta, era o apoio. No caso, a Maria, ela era a nossa figura feminina, mas ela não era redatora. Então era complicado. E também vocês ali estavam em outro tempo, né? Sim, onde se havia mais liberdade de falar. E tem mais uma outra coisa, né? A gente fez exatamente o contrário do TV Pirata. O TV Pirata a gente tirou a claque.
a gente tirou essa coisa assim, da piada, a mulher só aparece ou como a feia engraçada ou como a bonita burra, entendeu? Isso era história do... Quando a gente pega, eu fiz essa coisa do humor na época da ditadura, os papéis femininos eram esses. Eu entrevistei a Alcione Mazeu, mãe do Bruno Mazeu, esposa do Chico Anísio, a Kate Lira, mulheres que trabalharam, elas eram ou as bonitas burras ou as feias engraçadas, entendeu? Você não era tinha... isso, né? O papel era esse. A gente, por exemplo, a Maria, ela fez tudo no Caceta. Tudo, ela fez verdade. papel de homem, de feia, de bonita, de cabelo preto, cabelo seco, ela fez tudo. Ela fez paródia, ela fez vesga, ela fez o diabo, porque a gente tratava a Maria ali no sentido assim, pode fazer tudo, não é essa não faz porque é mulher. Então, na verdade, tanto do TV Pirata como o Caceta, podemos fazer, que naquela época a gente era um programa de vanguarda. A gente não era um programa retrógrado. Ué, Montanha, ela perdeu alguma coisa? Aí, prima, se você quiser, eu te ajudo a procurar. Não é nada disso, prima Saranduba. Não é que o Montanha tem razão. Eu andei essa cidade todinha procurando o amor da minha vida e não percebi que ele estava aqui do meu lado. Em que momento vocês pensaram em lançar uma candidatura para a presidência? Cara, do mesmo jeito. O seu Creyson. Do mesmo jeito que a Organizações Tabajaras surgiu de uma limitação, que ela não podia mais mexer com marca, o seu Creyson surge de um outro tipo de limitação, que na época a Justiça Eleitoral meio foi para cima da gente, não assumidamente, mas baixou uma norma que os programas de humor, para fazer piada durante a eleição, tinha que fazer com todos os candidatos da presidente. E eram 20 e poucos candidatos a presidente. Como? E como só a gente fazia piada com isso, parecia que eu andei pra gente, porque não tinha outro programa na época que fazia esse tipo de humor. E aí a gente, como era impossível fazer isso, foi uma coisa que acabou até alguns anos depois com um movimento que o Pochá começou, teve até uma passeata aqui de humor, foi todo mundo, Dedé Santana, Bruno Mazeu, Sabrina Sato, todo mundo, foi uma passeata aqui na Praia de Copacabana, que era pelo fim da censura durante as eleições. Então, o que aconteceu? A gente, já antes da eleição do seu Creyson, a gente começou a fazer piadas sobre a eleição só no segundo turno. Só tinha 2 candidatos, aí você fazia uma piada com um, uma piada com o outro. Sim. Mas durante a eleição, a gente fazia assim meio candidatos falsos. A gente parodiava o horário eleitoral com um monte de candidato a deputado, um monte de candidato fake. E aí já tinha até lançado uns outros candidatos a presidente de mentira. A gente lançou mesmo a candidatura de um jumento, que chama Gegão. Era Gegão para presidente, mas assim, só durante o programa. O seu Creyson foi um personagem que surgiu em 2002 e ganhou uma popularidade. Nossa, muito. Eu ganhou adorava. uma popularidade. E aí, em 2002, na Copa do Mundo, né, foi do Japão e na Coreia, e a gente não foi, porque a Globo fez um corte de custos, a gente ia, já tinha credencial e tudo. Os cortes já estavam começando aí, né? Aí a gente chegou, acabou não indo de véspera para lá, então a gente ficamos aqui com a torcida do Brasil, e na época o Brasil foi para a final, né, com a Alemanha, e a gente falou, pô, a seleção está lá no Japão. Então a gente teve uma ideia que se o Brasil ganhasse a Copa do Mundo, a gente se caracterizasse de seleção brasileira. Tinha lá o Suno era o Ronaldo, o Hélio era o Ronaldo Gaúcho. Isso foi inesquecível. O Beto era o Filipão, aí botamos lá o Reinaldo de Fátima Bernardi, que estava na Copa, fez sucesso na Copa com o Hubert de Galvão Bueno. E a gente botou um carro de corpo de bombeiro lá no Arpoador, aqui no Arpoador, e ficamos esperando o jogo. Entendeu? Aí o jogo era de manhã, cedo. Aí quando o Brasil ganhou o jogo, a gente saiu para a rua e a gente virou a seleção brasileira. Então, porque tinha uma multidão na rua, então a gente viu essa coisa de você trazer a piada, não de um a um, né, ali entrevistando, mas para uma massa, você fazer um evento, a gente viu que dava muito caldo com essa experiência da seleção brasileira. Aí, quando teve a eleição, e a gente lançou a candidatura do seu Creyson no programa, igual todos os outros, então fazia lá debate, horário eleitoral, cacete, e tinha lá o seu Creyson presidente no programa, era um quadro do programa normal. Seu Creyson, o que o senhor pretende fazer pelo meio ambiente? Eu pretendo que o meio ambiente seja um ambiente inteiro. E eu também pretendo acabar com esse tal de defeito estúfia. Só que a gente teve uma ideia de fazer um comício de verdade.
Então, Que reuniu quase 15 mil pessoas. segundo a Polícia Militar. 15 mil A gente pessoas, não contou, na época quem contava era a polícia. Aí, quando a gente chegou num programa anterior ao que foi exibido, a Maria Paula encerrou o programa falando dia tal, na Praça da República, em São Paulo, o comício de encerramento da campanha do seu Creyson, comparei. Foi só isso. Não teve anúncio, não teve... Só teve essa chamada. Eu fui para São Paulo e era um negócio diferente, porque não era uma cena que eu ia fazer na rua e aí corta, não, era um comício. Era um comício mesmo. E não dava para você ficar nem parando toda hora e nem lendo. Né? Você tinha que falar como se estivesse falando. Não, então eu tinha que decorar o comício. Então eu passei a noite toda inteira decorando o diabo do comício. E tinha lá umas bandas convidadas. Teve lá o Fala Mansa, o falecido Jair Rodrigues, o Ira, o Traje a Rigor, que a gente chamava o convidado, que nem comício na época, e os caras tocavam as versões da música dele na língua do seu Creyson, que a gente escrevia lá. E aí foi muito engraçado isso, porque quando a gente chegou de manhã cedo para o tal da gravação, que seria uma gravação, tinha uma multidão, falei, caramba, ninguém esperava aquilo. O dia glorioso da vitória está chegando! E aí começou um negócio da mídia também, que aí eu cheguei lá, enquanto eu estava me caracterizando, a produção falou assim, a Ana Maria Braga quer falar com você ao vivo. Quanto é o salário mínimo no seu governo? Ora, dona Ana Marília Braga, o meu salário mínimo, Lu, vai ser o máximo, Lu. Todo mundo vai ganhar igual que nem o Ronaldinho, o fenômeno. Eu falei, cara, uma coisa é você ter um texto, né? Outra coisa é falar ao vivo, outra né? coisa é falar um personagem. Que o personagem você tem que ficar respondendo como personagem. Como personagem, sim. E eu, sei lá, o que não estava combinado, então eu não sei o que ela ia me perguntar, não sei o que eu tinha que responder ali. Mas deu super certo, foi super legal, porque ela e o Louro José me entrevistando, e eu lá em São Paulo, lá no meio, lá do começo ao vivo. A partir daí, aí veio rádio pra caramba, as outras emissoras, todo mundo me entrevistando, e eu fiquei de seu Creyson o tempo todo, eu não virei Cláudio, não tive a chance de virar Cláudio Manuel de novo. Aí do comício a gente fez uma carreata pelo centro de São Paulo, paramos São Paulo. Fizemos uma carreata que saiu tocando jingle, não sei o que, da campanha. Eu fui pro hotel, assim, eu me lembro que eu caí na cama, só acordei no dia seguinte. Eu estava morto, exausto, porque eu nunca tinha vivido essa experiência que os atores falam, mesmo, essa coisa de você incorporar o personagem. Para mim isso sempre foi meio... o diretor falou corta, acabou, e o Tony Ramos. Né? E o Tony Ramos fala isso, né? Eu falo assim, eu nunca levei personagem pro carro, nunca dei carona para personagem, nunca jantei com personagem. O personagem acabou por calar. Esse negócio de baixou o sangue. Eu sempre achei que isso era um pouco assim, exagero, ou um jeito de criar uma mitologia em torno do ofício, de atuar, ou não, uma incapacidade minha que outros atores conseguiam realmente baixar esse santo. Mas depois que acabou esse negócio, eu fiquei tanto tempo... Cara, que eu fiquei exausto. Eu nunca me lembro de um cansaço tão grande que eu senti nesse dia. E teve uma outra coisa muito doida desse negócio do comício, que foi essa coisa de você levar uma piada ao extremo da realidade, porque o seu Creyson é um personagem muito fake. Ele tem dente pintado, ele é muito não de verdade, né? Ele parece mais um troço bem trash do que uma pessoa real. Ele tem lá um travesseiro, não tem nem uma barriga falsa. Então eu botava um travesseiro. Travesseiro mesmo. Um abraço. Aí um óculos quebrado, não sei o quê. E aí quando a gente chega lá, entendeu? Aquela multidão, além das pessoas terem levado faixas que a gente nem esperava, e engraçado, as pessoas, o povo não tem dente, seu Creyson presidente, turma da quinta série, não sei na onde, matando aula com seu Creyson, os caras escrevendo. Tinha tanta menina de topless em cima dos caras, com peito pintado de verde e amarelo. Umas coisas que as pessoas que fizeram... Acho que a população mesmo criou na cabeça que realmente era ali oficial. não. Ali eu acho que a galera estava de brincadeira. A galera estava de brincadeira junto. Zoeira, sim. Os caras estavam fazendo humor. Mas uma parte bem minoritária, mas que existia, pirou. Eu recebi carta de pedido de operação no SUS, cadeira de roda,
emprego. Tipo assim, aí falava assim, se o senhor for eleito, eu falava assim, eu não vou ser eleito. Eu falava assim, não, mas se o senhor, eu não tenho como, eu não concorro, isso aqui é uma gravação. Eu ficava assim, eu tenho dente pintado, não é de verdade. Não, mas se o senhor for eleito, eu falei, não vou ser eleito. Não então, e não tinha essa coisa dessa confusão, mas não é a maioria, não é a maioria mesmo. Isso que é legal. Uma galera que... Se você fosse recordar 3 momentos assim do Caceta, pra você assim, que mais te marcaram, quais seriam? Bom, pro bem, Pro bem. as Copas do Mundo, né? Foi momentos assim, porque era um negócio assim. Era inusitado. Quando a gente chegou na Copa do Mundo em 94, a gente não foi assim, o primeiro programa de humor do Brasil numa Copa do Mundo. A gente foi o primeiro programa de humor. Assim, os jornalistas dos outros lugares não entendiam o que era aquilo. A segurança da Copa não entendia, porque você estava com uma bola na cabeça, uma roupa esquisita. Não tinha palhaço. Entendeu? Era futebol, é coisa séria. Futebol, era Copa aquilo, do Mundo jornalismo. então, assim, você tinha até o jornalista que podia ser mais descontraído, mas o cara estava com a roupa de jornalista. A gente não. Então a gente foi. Então, teve a Copa do Mundo, foi o evento, estou falando dos que eu participei, óbvio, por exemplo, o programa, a gente foi para a Antártida. Eu não fui, foi o Hélio e o Madureira, que era o Zé Lavini, o diretor que escalava. A gente nunca escalava quem ia, era ele que escalava. E foi com o objetivo de por que a gente foi para a Antártida. Tudo bem que a gente arrumou lá um jeito de ir com a Marinha, o caramba, ou com a Aeronáutica, sei lá, alguma força armada dessa que levou. Mas tinha um negócio, porque a gente queria levar, a piada era, vamos levar uma piada até onde nunca foi levado. Contar uma piada no Polo Sul, porque ninguém nunca contou uma piada lá no Polo Sul. Então a brincadeira era disso, levar uma piada Legal. até onde ninguém levou. E nenhum programa tinha isso. Então, assim, Copa do Mundo, para mim, é uma coisa muito, muito marcante. O comício do seu Creyson. Comício, certamente. inesquecível, né? Certamente. Profissionalmente, não dentro do programa, mas que a oportunidade que deu, assim, com a questão do programa bombar, eu participei de 4 encontros com 2 presidentes da República representando a Globo em questões de censura, de entretenimento, aquela coisa discutindo lá, essas coisas. 2 vezes com o Fernando Henrique, 2 vezes com o Lula. Isso também você chega assim, caramba, eu estou aqui com o presidente da República, tudo assim. É um negócio, não deixa de ser uma coisa marcante. E pro mal também, na Copa do Mundo, a morte do Bussunda, né? Que foi de tudo isso, óbvio que foi a coisa mais marcante que houve, mas não é um marco positivo. Né? Então... E como foi para vocês, cara, Cláudio? Porque é complicado, né? Porque não é assim, é um amigo, né? Sim, é com certeza. Eu falei uma amizade de muitos anos. Eu conheci o Bussunda criança. Então, assim, eu frequentei a casa dele bastante. Eu conheci a mãe, pai, o irmão, todo mundo. Então, eu era habituê da casa dele muito antes da gente trabalhar junto. A gente morou junto. O Bussunda foi padrinho do meu segundo casamento. Nossa. Então, assim, a gente viajou muito junto, a gente fez muita parceria no próprio programa. Então, as Copas do Mundo, todas que a gente foi, só eu e ele fomos em todas. Eu, porque eu era o redator final, e ele, porque era o cara mais era o band leader, né? O líder assim, de popularidade do grupo. Ele não tinha essa coisa de ser líder, de liderar, mas ele tinha essa coisa de participar. Ele era muito produtivo e muito criativo ali, tudo, mas não era um cara assim de liderar, comandar. Mas ele tinha essa coisa ali. Então, quando e não só foi a perda de um amigo, como foi uma perda de amigo que você presenciou. Eu vi o Bussunda com o desfibrilador, com aquele negócio do troço peito. A gente estava lá. Então, assim, a coisa foi muito traumática, né? Foi tanto que quando eu fui fazer a série que eu fiz para o Globoplay, o meu amigo Bussunda, os 15 anos que tinham passado foram importantes, eu só fui ver isso, pensando nisso depois, não na hora que eu propus a série. Porque deu para fazer uma série bastante engraçada, muito divertida sobre ele, como deveria ser, que não dava para fazer uma coisa sobre o Bussunda. Triste, né? Melancólica, doída, embora o momento da morte fosse tudo isso, porque passaram 15 anos, porque, na verdade, assim, durante bastante tempo, eu não conseguia nem ver. Material antigo, coisas nossas.
Então, quando teve essa produção, eu tive também a oportunidade de rever muita coisa. Então, foi uma coisa assim, mais assim, afável, mais carinhosa. Porque na hora foi muito dilacerante, não tinha como. Vocês pensaram na época em desistir, em parar? Cara, não. Na verdade, foi exatamente o oposto. A gente continuou 6 anos ainda depois da morte dele. Nosso ano seguinte à morte dele foi o nosso ano de maior audiência. E teve 2 coisas que foram importantes. Uma a gente nem pensou muito na hora, mas depois vendo foi importante. Foi no dia que ele morreu, que a gente estava lá, todo mundo transtornado, e a primeira pessoa que viu o representante lá do jornalismo falar com a gente, estava comandando lá a transmissão toda, falando, a gente não tinha dado a notícia ainda no Brasil, que a gente estava esperando mais ou menos chegar uma hora, melhor que era muito de madrugada aqui, para poder avisar primeiro a esposa dele e a filha dele, para elas não saberem pelo jornal. Pela imprensa. Então a gente esperou meio das 6 horas da manhã aqui, para irem na casa dela, batendo nas 6 horas da manhã. Então, quando bateu na casa dela, é que a gente foi falar com a imprensa. Então, o jornalismo falou assim, olha, vocês têm que falar antes, começa a ter boato, antes começa a ter muita coisa, vocês contarem o que aconteceu e um abraço, não vai ter muita especulação, parece que está escondendo alguma coisa, a gente só estava segurando a questão do horário mesmo. E aí, quando a gente teve a notícia que já tinha avisado aqui no Brasil, tocou o meu telefone no meu quarto era em frente ao do Bussunda, lá em Munique, e era falando assim, o Galvão Bueno quer falar com você, com algum de vocês, né? Não é comigo, exatamente, o produtor da gente ligou. Aí eu desci, aí estava o Galvão acho que era Luiz Fernando Lima, esse é um cara do jornalismo. E aí o Galvão chegou assim para mim e falou assim, olha, as pessoas não acreditam que eu era realmente muito amigo do Ayrton Senna. Foi uma perda assim, que me abalou bastante. Eu só tenho uma coisa para falar com vocês. Vocês só saem dessa trabalhando. Entendeu? Sem trabalhar, o dia fica imenso, uma coisa, você precisa disso. Aí isso foi uma coisa que ele falou, eu achei bem legal, bem amiga, a gente nem era amigo. Ele foi muito assertivo. Muito e a gente nem tinha essa relação. Para ele se dar esse trabalho, foi uma coisa muito legal da parte dele, foi uma coisa que não que eu não o respeitasse, mas eu passei a respeitar muito mais, admirar realmente muito mais a partir daí. Eu achei uma atitude muito porque legal. todo mundo fala, mano, Galvão é isso, Galvão é aquilo. Ele foi muito generoso, humano, né? Muito humano. E a gente não era uma relação próxima, então ele não tinha obrigação nenhuma, ele fez porque quis, entendeu? A gente participava lá do programa da Copa, que ele comandava, a gente não era a primeira Copa, a gente tinha feito Paris, já tinha feito... Então era a terceira Copa que a gente fazia meio junto, participava dos programas lá dele, mas não saímos para jantar, nada disso. Então foi uma coisa muito legal da parte dele. E quando a gente voltou, a primeira semana a gente fez meio de luto, que o Zé Lavigne fez um programa de homenagem ao Bussunda, só com coisas gravadas e as últimas coisas que ele tinha gravado lá na Alemanha que não tinha sido exibido. E essa semana que a gente não fez um programa, a gente ficou uns dias de molho e depois fomos fazer o programa. E eu me lembro que a gente fez um programa seguindo a vida normal e falando assim que a gente não ia deixar a peteca cair exatamente para não parecer que acabou por causa do Bussunda. Que a gente era uma forma até meio de homenagem a ele, a ideia de que ele odiaria saber que acabou por causa dele. Entendeu? Isso. Aí a gente, não só isso, mas isso foi, digamos assim, meio, né? Falar é uma coisa, conseguir é outra, né? Então, vamos lá. Só que teve um fato que a gente foi durante a Copa do Mundo continuou, e a gente fez umas piadas lá que o Brasil ia jogar com a França, e a gente fez umas piadas lá sobre o jogo, mas assim, imaginando que o Brasil ia passar e ia ganhar um abraço. Só que aí o Brasil perdeu e várias piadas caíram, várias piadas ficaram sem sentido. E aí o Brasil perdeu o jogo no fim de semana, a gente se ligou, liguei para a produção, olha, a gente vai ter que escrever segunda de manhã, que a gente gravava segunda de manhã. Então a gente combinou muito cedo no Projac, 7 horas da manhã no Projac, e praticamente escreveu quase o programa todo de novo. A gente começou a gravar só de tarde, e fomos até não sei que horas, porque a gente tem que fazer o programa todo em cima da hora.
E foi muito assim, o esforço de todo mundo mesmo. Chegou, os 6 chegaram, ninguém chegou atrasado. Legal. Os 6 chegaram. Então, essa virada foi um quê dali de meio... Vamos honrar. Seguindo meio esse conselho do Galvão, vamos trabalhar, entendeu? Vamos trabalhar. Tanto que eu me lembro assim, que várias coisas que eu quando fiz essa série agora para o Globoplay, a gente tinha feito um segundo longa-metragem que o Bussunda nem assistiu, porque a gente filmou em janeiro, viajou em junho, ele morreu e lançou o filme, sei lá, setembro, outubro. E aí, quando lançou o filme, eu só tinha visto o filme antes dele acabar, com um monte de pano verde, não tinha finalização, não tinha computação gráfica, não sei o quê. E quando lançou o filme, eu não quis ver, eu não aguentava ver. Entendeu? Ver, né? Aí foi engraçado que é um filme que não aconteceu muito, até eu acho que um pouco pela parte do Bussunda, não teve muito impacto, não sei. E o nosso primeiro filme ele reprisa muito, ele passa muito na televisão. Sim, esse não, verdade. O segundo não. Então eu nunca tinha visto esse filme, entendeu? Assim, então, ele pronto, né? Sim, ele pronto. Eu vi agora, com 15 anos, para fazer o filme, para fazer a série. Para fazer a série. Para fazer a série, eu assisti o filme, aí tinha passado 15 anos, entendeu? Assim, então tinha muita coisa, o próprio programa em homenagem a ele, que foi ao ar, eu também não tinha assistido. Não, né? As matérias da morte dele, no Jornal Nacional, eu não vi, eu estava na Alemanha, também não tinha visto, quando eu cheguei não liguei a televisão, então um abraço, então várias coisas eu não tinha assistido, então esses 15 anos serviram também para você conseguir uma vez, não esquecido, mas digamos assim, mais cicatrizado, você olhar com isso com carinho, até com alegria. Isso, né? com alegria, por tudo que ele fez e deixou como legado, né? Eu aconselho, não é jabá não, quem que puder ver o meu amigo Bussunda, são 5 episódios. Isso mesmo, gente. Está disponível na plataforma Globoplay. E modéstia à parte, ficou muito bom, ficou muito engraçado. Tem a parte, obviamente, emocional, da coisa da perda, mas tem... Eu chamei a Júlia, a filha dele, que quando ele faleceu, ela estava com 12 anos, ela se formou em cinema, ela dá aula de roteiro, ela é professora. Olha que ótimo. E ela ainda não tinha essa experiência, eu chamei ela para dirigir um dos episódios, né? Então foi legal também que teve essa coisa de... Sim, trazer um pouco dele ali também para a cena. E por falar em dirigir, eu quero falar com você agora sobre hoje, né? Você hoje é diretor, roteirista, fez o documentário do Bussunda, que a gente já falou, fez o do Simonal, né? Foi o primeiro, foi do Ninguém Simonal. sabe o duro que dei. E como surgiu essa nova paixão também na sua vida? Cara, mano, uma coisa que eu gosto como consumidor, né? Eu gosto de documentário, eu gosto de ler livro de não ficção. Não que eu não goste de ficção, mas eu consumo mais a coisa da não ficção. E aí eu tinha alguma vontade, mas meio incubada, meio não focada, de experimentar dirigir. E foi meio natural também, não foi uma coisa muito racional, a ideia para o documentário, porque eu também era uma forma de você testar isso. Eu achava meio que eu não estava pronto para dirigir ator, entendeu? Diálogos, ritmo, timing, não sei o quê. Eu gostava muito da coisa da produção e a coisa da edição. Eu achava que o conteúdo, beleza. Aí eu estava lá, mas isso muito vago. Até que eu me deparei com a história do Simonal. E era um Simonal, eu quando criança, eu me lembrava do Simonal, do sucesso que ele fazia, mas eu não tinha idade para show de Simonal, né? Então eu sabia quem era, sabia as músicas, sabia da história, mas não tinha... Eu vou no livro do Nelson Motta, que contava o convívio dele com várias personalidades, com ele Reginha, né? Inclusive um capítulo do Simonal, aí contava a história dele, a questão dele ter sido, né, cancelado, ido para o ostracismo por causa de um ato que ele fez, né, complicado, ele mandou dar uma surra no contador, mas não foi por isso que ele foi cancelado. Foi cancelado porque teve um fato, ou boato, que ele seria delator, né, na época do regime militar. E aí ele caiu em desgraça na classe artística e perdeu as possibilidades. Bom, tá lá o documentário, Assistam, gente. E era uma história que eu achei fantástica, que tem um negócio que também eu não imaginava na época, mas como o tempo de feitura desses projetos é muito maior do que um programa de televisão, que você vai fazendo toda semana, você tem que
você tem que ficar com aquela ideia há muito tempo. Então você tem que ser uma ideia que você goste bastante, que te apaixone de uma certa forma. Eu dei a sorte com essa história do semanal de ter escolhido ela, porque é uma história realmente, todo mundo pergunta, mas por que você fez o negócio? Não, foi uma pergunta, mas é porque ninguém nunca tinha feito. Isso. Porque, caramba, é uma história tão assim, forte, que você fala, caramba, por que nunca... E faz parte do drama dele exatamente, o esquecimento, porque ninguém nunca tinha feito sobre isso. Aí eu voltei à minha vida normal, mais ou menos, que eu experimentei ali. O documentário foi em 2008. Teve muita repercussão, fez muitos festivais, no exterior, não sei o quê. Teve um ótimo público para documentário na época, teve 80 mil pagantes, é bastante coisa para documentário até hoje. Mas o que ele me deu assim, ele me deu uma projeção na coisa da direção. Aí eu fui chamado logo depois para dirigir uns quadros no Fantástico, que eu acabei fazendo um quadro também que fez bastante sucesso, foi O Que Vi da Vida. Então, que aí teve vários, eu fiz uns 30, sei lá, não tenho conta certa, mas eu imagino que seja algo por aí. Teve vários, Xuxa, Zeca Pagodinho, Suzana Vieira, várias pessoas, Lima Duarte, a Merklink, não sei o quê. Aí você tem, quando eu fui fazer para essa coisa de não ficção, já ficou aquela ali. No último ano do Caceta, 2012, eu dirigi, né? Eu fiz a direção geral. Pegou um pouco do gosto de aí eu não dirigia cena, na verdade. Eu tinha dois diretores, o Mauro Faria e o Ricardo Barros, que eram os diretores da cena, mas eu, digamos assim, eu dirigi os diretores. A gente concebia junto, em reuniões, não sei o quê. E na hora de editar o programa, eu editava junto com eles, eu estava ali digamos assim, no comando, escolhi a equipe, tudo, as pessoas, mas quem dirigia a cena, até porque os caras são muito próximos, entendeu? Eu não queria ter esse tipo de relação de comando e depois vai que fala assim, não aí você perde a autoridade, eu não queria botar com os caras, que eram meus sócios, a gente dirigia sócio, né? Então tinha lá o Caceta. Quando eu saí da Globo, a coisa do documentário ficou ali meio quicando numa bola, né? Tipo, o que é que eu vou fazer agora? E foi natural, a gente fez uma série para o Multishow, que é até um falso documentário chamado Procurando Caceta Planeta, foi 2 temporadas, 40 episódios, que eu também acho muito boa, que é uma falsa vida real nossa. Legal. Que é como o que aconteceu com a gente depois que o programa acabou. Então, a gente fez as histórias de cada um, mas obviamente fake, mas misturando as coisas que realmente aconteceram, mas trocando os personagens, então vira tudo ficção. A gente lembrava de umas histórias engraçadas, mas algo que aconteceu comigo. Aí na série acontece com o outro, já vira ficção. Ótimo. Entendeu? E tem aquelas coisas, os caras têm suas vidas pessoais, que são todas de mentira. Então a gente fez uma coisa ainda na ficção pós-Caceta da Globo, né? Aí depois, na época que eu estava assim, a Globo Filme, o diretor-geral, o presidente da Globo Filme era o Edson Pimentel, ele me chamou, se eu não queria fazer um documentário sobre Chacrinha, que eles estavam lançando um longa de ficção sobre Chacrinha. Sim. Aí eu fiz um documentário sobre Chacrinha e também aproveitei lá e também aprovei o projeto de fazer esses 2 documentários sobre humor, que é o humor na época da ditadura, esses que eu falei agora. Então eu fiz para a Globo Filme esses 3 documentários, o humor na época da ditadura, o humor na época da abertura democrática, do Chacrinha. E vocês podem assistir todos lá no Globoplay. Então, quer dizer, eu fiz esses 4 documentários, aí fiz a série do Bussunda para o Globoplay, que esse meu amigo Bussunda, que são 5 episódios, e agora estou lançando pela Netflix. Agora, no dia 17 de agosto, Cláudio vai lançar pela Netflix o documentário sobre a Isabela Nardoni, o caso Nardoni, né, Cláudio? E você afirmou que foi um dos trabalhos mais desafiadores da tua carreira. Porque, vamos lá, né? Uma coisa, eu mesmo saindo um pouco do humor, né? Sim. Eu ainda mexi um pouco com ele. Tanto o Chacrinha é um personagem que tá ali, né? Na região do humor, como eu fiz 2 documentários sobre humor, tudo que eu acabei de falar. A série sobre o Bussunda. O Simonal não era isso. O Simonal é uma estratégia... Mais um drama, né? É um drama, não sei o quê. E no caso do true crime, né, do caso real, verídico, e um crime contra uma criança, eu nunca tinha feito nem a coisa do true crime, que você
vive um outro tipo de ambiente, o filme é em presídio, Instituto Médico Legal, não é nem assim, é uma realidade além da realidade, que é muito crua, né? É óbvio que ela é real, é óbvio que ela existe, mas não é uma coisa que você está... Eu nunca tinha estado no Instituto Médico Legal, nunca entrei no presídio, então, por mais que eu já tinha gravado em presídio de mentirinha, de estúdio, uma coisa você vê lá as pessoas encarceradas, a rotina e tudo. Então tem um negócio que... E é um crime muito brutal, né? Que chocou o Brasil inteiro. Então você tem o crime em si, essa experiência de você viver um negócio que é uma experiência muito dolorosa para muitas pessoas, né? E teve isso que você falou, que chocou o Brasil todo. Então ele é um crime muito marcante e ele foi muito midiático. Então aí você também tem muita reflexão também sobre esse, vamos dizer, circo que se monta em torno também de um caso dramático e que vira também uma coisa assim meio espetacularizada, entendeu? Que é também uma coisa que, obviamente, as pessoas também... É um negócio que mobiliza as pessoas, dá audiência, então tem um monte de distorção da coisa. As pessoas não estão nem mais falando do crime, estão fazendo o negócio era discutido em programa de culinária, teve música, peça de teatro, um monte de coisa que foi feita ali. Uma discussão além do crime. E uma discussão além do crime e às vezes até uma certa exploração também, entendeu? Então você tem um quê ali de uma certa... vários temas a serem discutidos, vamos dizer assim. Não só o caso em si, como também como esse caso impactou, como esse caso foi tratado. E para mim foi uma coisa... já estou aí na lida tem mais de 30 anos, eu nunca tinha mexido com isso, né? Com duas coisas, que eu nunca tinha feito um trabalho para a Netflix, que também foi uma coisa importante, para mim uma experiência nova, conhecer, né, os processos, as pessoas, foi uma experiência muito agradável, muito parceira, né? Você tem muita troca de bola, né? Foi interessante. E foi essa coisa também que eu acho que tem uma coisa meio de uma certa inquietação, de você tentar fazer o que você ainda não fez, entendeu? Você experimentar, arriscar. No caso ali, eu acho que teve seus custos, vamos dizer, porque tem um lado emocional que realmente é uma coisa muito, que desgasta, que você fica uma hora assim... Tem hora que a gente chegava de uns dias de filmagem, às vezes você assim, né, tipo, uma coisa muito pesada. Muito. E eu também saí, foi uma experiência muito, assim, diametralmente oposta. Que quando eu fiz o Bussunda, que foi o meu trabalho anterior, Bussunda é um cara muito gostado, entendeu? Você fica quase assim, pô, fala mal aí, pô, todo mundo só fala bem. Fala bem, né? O cara era... E era mesmo, era um cara muito gostado, um cara muito divertido. Muito e né? que é exatamente o oposto dos Nardoni. Eles são muito detestados, né? Não tem ninguém que apareça, não, mas veja bem, eles... Entendeu? Então eles são muito questionados, mesma questão... Pagou lá a pena, de acordo com a legislação, não, tem que ficar preso. Então, não estou dizendo que tem ou que não tem, não sou juiz, eu estou dizendo que eles têm na minha experiência, foi uma experiência muito oposta. Exatamente porque você vinha de um negócio muito, assim, aconchegante, né? Até que era falar sobre o Bussunda, lembrar do Bussunda, ver imagens antigas. Eu, por exemplo, e você conseguia falar com propriedade. Né? Mas era um emocionante diferente. Que eu, por exemplo, eu vi umas imagens que eu não via de uma viagem que a gente fez para a Europa, ou até de umas viagens que a gente fez com outros amigos, de vídeo. Eu ficava vendo assim, ao mesmo tempo que era uma coisa emocionante, que você via assim, pô, a gente jovem lá atrás, lembrava de um monte de coisa, dava uma emoção, mas também era uma coisa mais leve, uma coisa bem leve, era uma coisa assim meio... Era uma alegria recordar, né? E vocês vão trazer, né, com exclusividade também, entrevistas, né, com a Isabela, com os avós maternos, maternos. Não, a gente não conseguiu, a gente tentou muito falar com o outro lado, né? Não conseguiu... Eles não quiseram. Não quiseram. Não quiseram, a gente tentou muito. Eu mesmo falei pessoalmente com o pai, né? Sim. Lá, quando eu fui visitar no presídio, cheguei a ver o Alexandre, mas ele não quis falar também. Não quis, ele também, óbvio, também, vamos lá, ninguém saiu incólume disso, todo mundo... Mas até hoje eles negam, né?
Até hoje eles negam, agora e tem essa coisa ali Mas você falando assim, a gente teve essa experiência que realmente a Ana Carolina, para mim, é uma heroína, entendeu? A mulher é uma fortaleza, a mulher é um negócio forte, assim de você passar por um negócio desse e se manter ali, não só funcional, né? Mas viva, né? Ainda tem a capacidade de reconstruir a reconstruir, vida novamente, que hoje ela tem uma outra filha, tem né? um casal de filhos, então assim, hoje ela conseguiu reconstruir a família, né? E tem, entendeu? Teu marido, entendeu? Teve isso, reencontrou o amor, reencontrou a maternidade. Sim. Então, é uma figura assim, que é muito cativante, entendeu? Ela, o seu Arcanjo, o Zé Arcanjo, o pai dele, também é um camarada bacana, mas a Dona Rosa, a mãe dela, é sensacional, uma pessoa carinhosíssima. E isso que eu estou falando, isso que é muito difícil você passar por um negócio desse e não ficar uma pessoa amarga. Exato. Não ficar a mágoa te devorar de um jeito que você não tem nenhum olhar para o mundo, né? Você acaba ficando preso naquela energia. Né? Elas têm esse respeito, essa dor. Elas têm esse lugar aí de memória. A Isabela é presente, não tem uma coisa que você ultrapassou, você não ultrapassa. Mas, você, como você falou bem, você reconstrói. Entendeu? Elas são pessoas reconstruídas e pessoas muito admiráveis, muito admiráveis. Eu então, respeito o público, muito. certeza que vai se emocionar bastante. Cara, eu acho que sim. A única coisa que eu consegui falar no ouvido dela foi: você pode ir, vai em paz, que eu vou cuidar de tudo que aconteceu aqui. Então convido todo mundo a assistir, agora dia 17 de agosto, pela Netflix, documentário do Cláudio, Isabela, o caso Nardoni. Tenho certeza que todo mundo vai se emocionar e vai poder também encontrar outros pontos de vista, né, Cláudio? Eu acho que tem duas coisas, né? O caso tem 15 anos, né? 15 anos tem a condenação, na verdade. Isso. Não, 15 anos foi o caso. Ele é de 2008. Teve muita gente, pode não ter visto, até por idade. Gente, alguém de 20 e poucos anos hoje, talvez não tenha. Muita gente pode não se recordar, porque tem muitos detalhes que você sabe que é, né, no geral. Sim. Mas quando você vai contando como aconteceu de fato, tem muita né? coisa que você não lembra. Entendeu? Então as pessoas... Até a gente que presenciou isso na época, certamente. Entendeu? Todo mundo sabe o que é, mas muito pouca gente sabe os detalhes. Tem muita coisa, por exemplo, que você mistura, né, com o tempo e que você também ajuda a contar de novo essa história. Porque eu acho que também é uma forma de você não esquecer a história. Não esquecer. Não pode ser esquecido, né, gente? Um crime desse, né, dessa dimensão, não tem como ser esquecido. Cláudio, agora eu queria muito saber de você. Os planos para o futuro? Você tem alguns? Você já terminou esse documentário da Isabela, agora você tem algum outro em mente? Outro projeto? Eu sempre falo isso, né? O meu plano futuro é sempre tentar continuar vivendo, né? Porque já está bom demais você ter a oportunidade atuais também. de continuar. Então, cara, até onde eu enxergo, né? Pode, óbvio, tudo, a vida tem, né, mil surpresas. A gente fala até aquela coisa de a forma mais fácil de você fazer Deus rir é fazer planos, né? Porque Deus vai gargalhar, faz plano. Mas assim, eu estou envolvido já no outro projeto agora para o Globoplay também, uma série, né? Estou finalizando uma outra série para o Canal Brasil sobre Nelson Rodrigues. Eu já filmei aí uns 80%, mais ou menos. A gente já começou a montar alguns episódios, mas ainda, né, mais grosseiramente, um rascunhão, assim, ainda falta. Estreia ainda esse ano ou não? Cara, espero que sim, mas é com o canal. Sim. Não é com o canal, não é comigo. Né? Eu entrego, por exemplo, esse filme que eu fiz, eu filmei ano passado para o Netflix, a gente escreveu a decisão, a data é deles. Sim, é deles. Até porque tem uma logística deles. Sei lá, assim, vários países ao mesmo tempo. O Isabela vai para... São 35 idiomas diferentes. Então, é país pra cacete. Então,
essa data é um negócio, uma logística que eu não tenho a ideia qual foi. Como é que funciona, né? Ou a gente está fazendo essa série, chama Nelson vezes 4, são 4 episódios, para o Canal Brasil. Eu entrego esse ano. Agora, quando eles vão exibir, depende da janela deles. Depende muito, né? A janela deles lá. E estou fazendo para o Globoplay também, ainda mais em fase inicial. Também uma série de 5 episódios sobre o Sérgio Cabral, que foi governador aqui do Rio. Mas o documentário também, documental, né? Mas sem... dentro disso. Então, por enquanto, é isso. É isso, né? Agora, para finalizar, Cláudio, eu quero te convidar a entrar em campo comigo para um bate-bola, beleza? Vamos lá, você que Vamos sabe. lá? Uma raiva. Cara, uma raiva... Porra, isso é foda, hein? Cara, uma raiva, não sei se é raiva, mas é o Mussuna ter morrido. O Mussuna ter morrido deu uma raiva. Eu gostaria, durante muito tempo, eu ficava meio assim, vendo o jogo do Flamengo. Né? E o Flamengo faz um gol. Poderia estar aqui. Não, e mais do que isso, a gente tinha um hábito de se ligar, assistir. Tu viu isso? Hoje a gente via junto, o Flamengo perdeu um gol, o Flamengo um gol. Então, durante muito tempo eu via jogo do Flamengo, eu já botava a mão no telefone para falar, pô, o cara não tá. Então, uma raiva seria o Mussuna ter morrido. Um arrependimento. Cara, arrependimento, cara. Cara, eu acho sim, não chega a ser um arrependimento. Eu acho que em algum momento ali quando a gente veio bombando demais, entendeu? A gente estava batendo recorde de tudo, de Ibope, isso aqui. Eu acho que em algum momento ali, eu sei que em algum momento a gente deu uma certa deslumbrada e eu também. Então eu acho que nesse momento, que graças a Deus eu tenho como curto, quando assim, de repente eu vi que, peraí. Nossa, a proporção que tinha tomado. Vamos baixar uma bolinha aí, não sei o quê. Eu me arrependo, sim, de ter tratado algumas pessoas assim comigo com uma certa empáfia ou com uma certa arrogância, porque eu estava me sentindo muito inflado. E que eu acho que também que essa coisa que é importante, como a gente tinha um grupo, né, que veio de antes, que todo mundo já tinha se conhecido pela vida, o trabalho em grupo ajuda também um pouco essa coisa das pessoas também não pirarem demais, porque os outros veem um pouco quanto você está sendo ridículo, né? Quanto você aí tá puxa sendo... seu pé, olha. Já dá um... Tem uma intimidade, tanto para você fazer pelos outros, como os outros fazerem por você. Tipo, pô, maneira aí que tá... Entendeu? Então, eu acho que nessa época, e aí eu acho que um pouco antes do lançamento do nosso primeiro filme, não só eu, mas eu, falando da minha parte, eu acho que me arrependo sim. Mas vamos rápido, bate-bola. É isso mesmo. A alegria para você. Cara, várias alegrias. Eu tenho uma alegria que é ser casado há 30 anos com a mulher que eu amo. Nossa. Entendeu? Isso é uma grande alegria. Isso é ótimo. E que tem dificuldades óbvias das coisas que você tem que passar, suplantar, inclusive mais notícias, mas é uma grande alegria. Isso. Um medo. O medo... Cara, eu não sei se é um medo, mas eu não gostaria, teria um certo receio de perder a lucidez, entendeu? De você não saber mais quem você é, por exemplo, ou quem são as pessoas. Isso eu acho uma certa coisa meio apavorante para mim. Futuro. A Deus pertence. Não, cara, futuro espero que sigamos aí, entendeu? Com a mente quieta, né? A espinha ereta e o coração tranquilo, entendeu? Com paz e saúde, junto do que a gente gosta. Né? Tá bom demais. E para encerrar, a amizade. É tudo. Tudo, né? É tudo. Eu acho que a gente é o grande patrimônio, né? A amizade, como até uma frase ali na porta do Jorge Amado, né? A vida é amor e amizade, o resto é pinóia, né? O resto é amor e amizade, entendeu? São as grandes coisas que... Saúde também é bom, né? Mas a amizade é tudo. É verdade. Cláudio, só te agradecer. Muito obrigado. Muito gentil. Muito obrigado por essa entrevista. Foi incrível. Que honra te entrevistar, tá bom? Muito obrigado, tá? Valeu, muito mais galera sucesso. dos Sintonizados. Isso aí, gente. Aguardo vocês no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.